No vídeo abaixo, foi dito que em Isaías 19 contém profecias sobre o Egito histórico e sobre um Egito profético. Que do versículo 16 em diante, são mencionados eventos que não se cumpriram no Egito histórico, mas que se cumprem em Macapá, na condição de Egito profético. Que, por exemplo, o monumento na fronteira da cidade mencionado no versículo 19, de Isaías 19, trata-se da fortaleza de São José de Macapá. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e, em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Isaías 19, versículo 19. Relembramos, então, que a maior fortaleza do Brasil, a fortaleza de São José de Macapá, às margens do rio mais caudaloso do mundo, o rio Amazonas, é um monumento de Isaías 19, versículo 19, que aponta Macapá como Egito profético no quesito segurança. Assim como o Egito histórico assegurou, deu a fortaleza, guardou Jesus, Maria e José, Mateus 2 versículo 13, da perseguição, da grande tribulação promovida pelo rei Herodes. José, levante-se. Herodes está procurando a criança para destruí-la. Você tem que levar a criança e a mãe para o Egito. O quê? Ai, que sonho estranho. Maria, acorde. Mas o que foi, José? Vamos embora de Belém, agora. E para consolidar que o Egito histórico teve seu papel benéfico na vida da Sagrada Família, e para também compreender que Macapá na condição de Egito profético possui o papel benigno na vindoura grande tribulação, Apocalipse 12, versículo 14. Vamos agora aprender com o padre Bruno Varriano que José, o pai terreno de Jesus, possui uma relação profética com o José que governou o Egito histórico. Qual a relação entre José do Egito e José, pai putativo de Jesus? É muito importante esta pergunta, porque é uma relação teológica, podemos dizer, necessária e bíblica. E eu gostaria de responder lendo um trecho do livro que eu escrevi com o biblista Padre Frederic Mans, o Frei Frederic Mans, meu confrade do estudo bíblico franciscano. Joseph, artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai. Vamos lá no 2º capítulo do livro. A resposta gostaria de ler, porque é uma explicação nesta introdução do 2º capítulo do livro. A Bíblia conhece 2 personagens que traziam o nome de Yosef ben Yaakov. Temos 8 nomes de José na Bíblia, porém Yosef ben Yaakov, José, filho de Jacó, são 2. O primeiro viveu no Egito no tempo dos faraós e salvou o Egito e Israel da carestia. O segundo viveu em Israel no tempo do rei Herodes o Grande. Ambos são conhecidos por seus sonhos e tiveram um papel providencial na história da salvação. Ambos foram hóspedes no Egito. São Bernardo, o grande São Bernardo, patrimônio do mundo monástico cisterciense, da tradição monástica cisterciense, diz assim: o primeiro fez reserva de trigo, não para si, mas para o povo. O segundo recebeu a custódia do pão do céu, não só para si, mas para todo o povo. Sim, esta relação é muito importante entre José do Egito e o nosso São José. Todos 2 sonharam o sonho de Deus. Todos 2 testemunharam a intervenção de Deus. É muito bonito o que diz São Bernardo, porque José do Egito foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele que também foi perseguido
pelos seus irmãos, encontramos São José também perseguido pelo rei Herodes. Todos dois, numa simplicidade, sonharam os sonhos de Deus. Eles receberam uma anunciação, podemos dizer. Eles cooperaram na história da salvação. Por isso, José do Egito, que salvou o povo do Egito e Israel da fome, e São José, que foi o custódio do pão do céu. Agora podemos afirmar com propriedade que José, o pai terreno de Jesus, não foi um personagem aleatório na Bíblia, e que sua relação profética com José, do Antigo Testamento, consolida isso. Que antes mesmo de considerar qualquer interpretação, o fato de ambos os Josés, do Novo e do Antigo Testamento, terem pais chamados Jacó, Mateus 1 versículo 16 e Gênesis 37 versículo 2, já é um indicativo inquestionável disto. E, num subpropósito, Macapá, que antes era a vila de São José, se conecta com essa temática, pois a relação de José, do Antigo e do Novo Testamento, com o Egito aponta que Macapá é o Egito profético de Isaías 19. Um Egito no quesito segurança, Apocalipse 12 versículo 14, assim como o Egito assegurou, deu fortaleza e guardou Jesus, Maria e José da perseguição do anticristo da época, o rei Herodes.